Bom dia, pessoal. Tudo bem? Conseguem me ouvir aí? Beleza. Bom, gente, hoje nós vamos fazer um demonstrativo aqui, uma prática da construção de algumas classes em PHP para trabalhar com algum formulário. Então, observa aqui que nós temos esse formulário aqui, e se a gente bater o olho aqui, nós conseguimos identificar pelo menos facilmente aqui três ou quatro classes. Que classes são essas? A gente consegue visualizar facilmente aqui uma classe de login, é só batendo o olho no formulário. A gente consegue visualizar também uma classe de usuário aqui, ou cliente, que tem nome, sobrenome, data de nascimento. Então, já consegue visualizar isso. Conseguimos visualizar também uma classe de endereço, que tem as propriedades com endereço, número, bairro, complemento, cidade, estado. E talvez aqui uma pequena classe com o telefone fixo e o telefone celular. Então a gente vai construir todas essas classes e a gente vai testar essas classes, né, usando o PHP. Bem prático mesmo. Então vamos lá. Eu vou ficar alternando entre as minhas telas, porque o meu monitor aqui ele é ultra wide e aí ele fica num aspecto estranho, vai ficar muito pequeno aí para vocês visualizarem. Então, vou ficar alternando entre as telas. E algumas coisas eu não vou mostrar, né? Por exemplo, abrir o Champ, né? Estou abrindo o Champ aqui e vou entrar na minha pasta htdocs, né? Então, eu vou mudar aqui para o nosso htdocs para nós vermos. Na pasta do htdocs, lá do Champ, eu vou criar aqui uma pasta chamada PAWPOO. Tá? Dentro dessa pasta, vamos começar pela classe mais simplória que nós conseguimos identificar, que é a classe login. Então, vamos começar pela classe login aqui. Eu vou criar um arquivo chamado login.php. E aí eu já vou abrir essa classe aqui, esse arquivo. Está carregando. Bom, analisando aqui a nossa classe login, o nosso arquivo, o nosso formulário, né, o que é que a classe login deve possuir? Eu vou usar até o próprio Word para ajudar aqui no processo de codificação. Ó, observa que a classe login ela deve possuir um CPF, que nós analisamos aqui, um e-mail, tem um confirmar e-mail, e tem uma senha e confirmar senha. São os campos presentes aqui nos dados de login. Então, eu vou copiar esses dados aqui que eu passei para lá, para passar para a nossa classe. Então, vamos retornar aqui para o nosso editor de texto, para nós codificarmos essa classe. Vou colocar aqui como comentário, tá? Só para nós sabermos aqui o que a gente precisa para trabalhar com a classe PHP. Então, vamos lá. Abrir o nosso PHP aqui. PHP. E vou fechar lá embaixo. E vamos começar a construção da nossa classe. Então, é class. Vamos chamar essa classe de login. Abriu chave, fechou chave. Está aqui a nossa classe. Vamos colocar os nossos atributos que nós identificamos anteriormente. Então, nós identificamos aqui o atributo
CPF, e-mail, confirmar e-mail, senha e confirmar senha. Vou ser bem preciosista aqui e vou colocar de fato todos esses atributos. Nós vimos na aula anterior que os atributos de uma classe devem ser privados. O que significa um atributo privado? É aquele que pode ser visto, manipulado dentro da própria classe. Então, vamos lá. Private CPF, private e-mail, private, vou colocar e-mail confirmar, private senha e, por último, private senha confirmar. Confirmar. Ponto e vírgula. Estão aqui presentes todos os nossos atributos da classe login. O que a gente vai fazer agora? Precisamos construir os métodos get e os métodos set para podermos trabalhar com esses atributos. Então, vamos lá, né? Vamos testar vamos construir, na verdade, esses métodos aí. Então, eu preciso de um get e um set para cada um dos nossos atributos. Então, private CPF, vamos começar pelo CPF. Public get CPF. O método get, public function, né, a sintaxe é public function, o método get retorna o valor de um atributo. Então, get CPF vai retornar o valor de quem? De this CPF, o valor do dado que está dentro do atributo CPF. Perceba que o get CPF não recebe parâmetro. E observe a sintaxe. Return this CPF. Quem é this CPF? This CPF é esse cara aqui, ó. Então, ele vai retornar o valor que está aqui dentro. Tá? É isso que ele vai fazer aqui. Eu vou aproveitar e vou tirar esses comentários aqui, que nós já utilizamos, antes de nós fazermos o set CPF. Então, public function set CPF, e agora, né, no método set, ele recebe sempre um valor, que é o valor que será inserido dentro do seu atributo. No exemplo aqui é set CPF. O que significa? Que eu vou inserir um valor dentro do atributo CPF. Então, esse método return, ele precisa de um parâmetro, um valor que será inserido no CPF. Eu vou chamar esse parâmetro de novo CPF. Então, o novo CPF será jogado dentro do atributo CPF. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar o this. O this significa que eu vou acessar um atributo da classe, eu vou acessar um elemento da minha classe. Então, this, quem que eu quero acessar? CPF. Então, this CPF será igual ao valor do novo CPF que veio como parâmetro. Opa, faltou um Szinho aqui. Então, observa. Set é para inserir um valor dentro da classe. Get é para recuperar um valor de dentro da classe. Então, olha só, no set CPF, eu tenho que passar um parâmetro com um novo CPF. Esse novo CPF será jogado no atributo CPF da classe. O get é o contrário, para recuperar o valor. Então, o get ele vai permitir que eu recupere o valor que está aqui dentro desse atributo. Então, eu retorno this, eu estou acessando um elemento da classe, por isso que eu uso this. Que elemento da classe eu quero acessar? O elemento CPF. O que eu faço com esse elemento? Eu retorno. Tá? Então, aqui eu tenho o retorno do meu CPF. Construindo aqui
o get do CPF e o set do CPF, nós temos mais 1, 2, 3, 4 para fazer. Então, nós vamos precisar construir um public get email que segue o mesmo roteiro do anterior, public function get email, só que agora, ao invés de retornar o CPF, o get email, get email, vai retornar quem? Return this ponto, vou acessar o atributo e-mail. Tá? O get email retorna o e-mail. O get CPF retorna o CPF. O set CPF insere um valor dentro de CPF. Precisamos construir um set email também. Então, public function set email. O set email recebe um parâmetro, que é o novo e-mail. Esse novo e-mail que veio como parâmetro, ele vai ser inserido dentro do nosso atributo e-mail. Então, esse cara aqui vai receber o novo e-mail. E eu tenho que fazer isso para todos os atributos da minha classe. Então, getEmail, o que ele faz? Retorna o valor que está aqui dentro. SetEmail, o que faz? Insere um valor aqui dentro. Observa que o setEmail, ele recebe um parâmetro. Tá? O parâmetro novo e-mail. Esse parâmetro é o valor que eu quero inserir como e-mail aqui dentro. Então, esse parâmetro aqui será jogado dentro de quem? De thisEmail, que é esse cara aqui. Esse thisEmail, quem é thisEmail? É esse cara, é esse atributo. Isso aqui é como se fosse uma variável. Aqui dentro eu vou inserir um valor. Que valor que eu vou inserir? O valor que veio como parâmetro no meu método setEmail. Então, veio aqui o novo e-mail, esse novo e-mail é jogado para cá. Eu preciso fazer isso para todo mundo. Então, falta mais 3 elementos para fazer. Public function get email confirmar. No get, a gente sabe que o get só retorna. Então, return vai retornar quem? O valor do e-mail confirmar. Esse cara daqui. Ponto e vírgula. No método set, então public function set email confirmar. Nesse método, ele recebe um novo e-mail confirmar. Confirmar. Esse valor que ele recebeu aqui tem que ser jogado aqui dentro. Como é que eu faço isso? Esse cara aqui que eu quero que receba o valor, confirmar e-mail, será igual ao novo confirmar e-mail que veio como parâmetro. Ufa, faltam 2 parâmetros aqui ainda, 2 atributos, o senha e o confirmar senha. Então, vamos lá. Public function get senha. No get senha, o que acontece aqui? Return this senha. Ponto e vírgula. Vamos fazer o set também. Public function set senha. O set senha recebe um parâmetro, que é a nova senha. Essa nova senha será jogada dentro do atributo senha da minha classe. Então, senha, essa senha daqui, será igual à nova senha que veio como parâmetro. Ponto e vírgula. Falta só mais um, confirmar senha. Vamos lá. Public function get confirmar senha. O get só retorna. Então, o que vai retornar? Returne o valor do atributo confirmar senha. Então, ele vai retornar quem? O valor que está aqui dentro desse atributo. Pronto.
confirmar senha. Retornei, falta fazer somente o public function set senha. Set confirmar senha, né? Set confirmar senha. O confirmar senha recebe um novo valor de confirmar senha. Esse novo valor de confirmar senha será jogado dentro de confirmar senha. Então, confirmar senha, que está lá em cima, será igual a isso aqui. Ponto e vírgula. Pronto, terminamos a primeira parte da nossa classe. Construímos todos os métodos de get e set. O que a gente precisa fazer agora? Vamos construir um método, um arquivo, na verdade, para testar isso. Que arquivo será esse? Vamos construir um arquivo chamado... venho aqui na minha pasta dentro do Champ. Vou criar um arquivo chamado... vamos lá. Vou chamar ele de controle, login, fazer login. Tá? .php. Vou abrir esse arquivo. Tá aqui. Nesse arquivo aqui, eu vou colocar um PHP e vou finalizar meu PHP. Eu quero usar dentro desse arquivo a nossa classe login. Então, a gente tem um arquivo aqui com a classe login que nós construímos e eu quero usar essa classe login aqui no meu controle login, fazer login. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a inclusão desse arquivo. Então, eu vou usar o comando include, e eu vou colocar o nome do meu arquivo, login.php. Quando eu faço isso, eu posso utilizar a minha classe login que está aqui. Para utilizar essa classe, eu preciso fazer uma instância dessa classe. Então, eu vou criar aqui minha variável, minha instância L de login, vai ser igual a um novo login, para eu poder utilizar. E aí, eu posso acessar esses métodos da classe login. Eu posso acessar cada um deles. Então, eu vou acessar aqui, olha, L. Vamos escrever login mesmo. Login. Para ficar mais fácil de entender. Então, login. De login, eu quero acessar o método set login. Set, vamos analisar aqui. Set CPF primeiro. Então, vamos testar o set CPF. Então, login, set CPF. O set CPF recebe um parâmetro, que é o novo CPF. Vamos passar um CPF aqui, 123.123.123-70. Então, o que acontece aqui? Set CPF está passando isso aqui como parâmetro, certo? Vamos analisar o que é isso. Olha só, o nosso Visual Studio Code, ele ajuda muito na hora de desenvolver. Se você segurar o Ctrl aqui do teclado e clicar sobre o método, olha só, ele mostra parte do método, eu consigo ver que ele recebe um parâmetro, e se eu isso só passando o mouse em cima. Se eu segurar o Ctrl e apertar com o botão esquerdo do mouse, ele vai para o método. Então, olha só, eu saí do arquivo controle login fazer login, segurei o Ctrl, pressionei aqui, ele me mostra o método. Então, olha só, quando eu chamo o set CPF, eu estou passando aqui o parâmetro com o novo CPF. Então, observa, o novo CPF está aqui. Esse novo CPF que eu recebi será jogado dentro da minha variável CPF aqui. Como é que eu faço para recuperar o valor que está aqui dentro? Eu uso o getCPF. Vamos fazer o teste? Eu quero recuperar. Echo, vou acessar de login o atributo
o método getCPF, ponto e vírgula. Então, eu inseri um valor lá dentro do CPF e depois vou recuperar um valor dentro do CPF. Então, aqui, olha só, observa com cuidado. 7 CPF, recebi um novo CPF. O que eu fiz com esse novo CPF? Joguei dentro do atributo CPF. Então, aqui dentro tem o CPF que eu passei. Olha o que o getCPF faz. Ele vai retornar o quê? De CPF. Quem que é de CPF? O valor que está aqui dentro do meu atributo CPF. Vamos testar isso? Como é que a gente faz para testar isso? Vamos precisar abrir o navegador e acessar lá dentro do Champ, né, o servidorzinho, dentro do servidor, esse endereço. Então, vamos lá, deixa eu abrir meu navegador aqui. Cadê? Share navegador. Bom, eu fiz a configuração aqui para eu trabalhar com o meu IP. Então, não adianta eu colocar aqui o meu localhost. Eu tenho que descobrir qual que é o IP da minha máquina. IP config. Eu estou trabalhando aqui no IP 192.68.56.1. Tá aqui o meu servidor funcionando nesse IP. Aqui dentro, no comecinho da aula, a gente criou uma pasta, que foi a pasta, deixa eu ver o nome, PAWPO. Então, a gente vai acessar aqui a pasta PAWPO. E aqui estão os nossos dois arquivos, o arquivo login, o login, que é a nossa classe, e o controle fazer login. Vou clicar aqui no controle fazer login. O que é que ele me retornou aqui? O endereço do CPF. Por que ele me retornou esse endereço do CPF? Porque justamente eu fiz o seguinte. Eu inseri um valor do CPF e eu recuperei esse valor do CPF. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos preencher todos os valores da nossa classe. O primeiro é o getCPF. Quais são os próximos? Eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil de eu testar. O primeiro, o CPF eu já fiz. Vou fazer os próximos. O próximo é o e-mail, né? Então, vamos fazer aqui. Login 7 e-mail. Novo e-mail será helio@helio.com. O próximo atributo é o confirmar e-mail. Então, 7 e-mail, que escreveu confirmar. 7 e-mail confirmar. Vamos passar um novo e-mail aqui. Isso aqui. helio@helio.com. Ponto e vírgula. Qual é o próximo? Login 7 senha. 7 senha. Isso aqui vai ser minha nova senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super seguro. E vamos passar aqui o login 7. Vamos definir o senha, confirmar senha. Super seguro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto e vírgula. Só coloquei isso aqui para eu saber o que eu precisava acessar. O que eu vou fazer aqui na sequência? Vou colocar aqui a concatenação de um BR, para nós vermos, um por um, e vamos imprimir o get de todo mundo aqui. Então, como eu vou sempre usar esse cara aqui, é o get email. Quero imprimir também echo o get confirmar e-mail confirmar, né? Get e-mail confirmar. E também vou fazer um echo do login get senha. E, por último, um get no login get com senha confirmar. Senha confirmar. Ponto e vírgula. Vou colocar só um BR aqui para a gente
não ficar perdido e visualizarmos melhor o resultado. Então, o que eu fiz? Povoei a minha classe, coloquei um CPF, um e-mail, confirmar e-mail, senha, confirmar senha, povoei a minha classe e, na sequência, eu recuperei os valores que eu inseri dentro da minha classe. Lindo! Vamos testar agora. Cadê o navegador? Está aqui o navegador. Vou atualizar aqui, né? Inserir o CPF, inserir o e-mail, inserir o confirmar e-mail, inserir a senha, inserir o valor de confirmar a senha. Então, a nossa classe, até o momento, está funcionando muito bem, né? Criamos os métodos get, criamos os métodos set e todos os métodos de set, todos os métodos de get estão funcionando. Vamos fazer um método de login bem simplório. Esse método de login, né, não tem banco de dados por enquanto, porque o banco de dados é o assunto do nosso próximo bimestre. Mas esse método de login vai ter uma senha e um usuário padrão. Então, aqui na nossa classe login, eu vou criar aqui um public function, nossa senhora, function, e vou chamar esse método de fazer login. Beleza. O que esse método vai fazer? Dentro de uma variável aqui, eu vou escrever temp email. O nosso temp email vai ser igual ao quê? Dentro da nossa classe, eu quero recuperar o valor do e-mail. Eu também vou criar uma variável temp senha, e o temp senha será igual ao valor que está dentro da minha classe, como sendo a senha. Beleza. Vamos fazer um if agora. Se o meu temp senha, meu temp e-mail for igual a helio@helioesperidião.com e a minha senha super segura for igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, dois iguais para comparar, o que ele vai escrever aqui para nós? Echo logado, ponto e vírgula. Else, vamos mandar uma mensagem de erro. Observe o que vai acontecer aqui. Nós vamos chamar o método fazer login. Aqui dentro do fazer login, eu vou recuperar a senha, o e-mail que está aqui dentro, vou jogar dentro dessa variável. Vou recuperar a senha que está aqui dentro, vou jogar nessa variável e vou fazer um teste. Esse e-mail é igual a isso aqui? E essa senha é igual a isso aqui? Se sim, logado. Se não, ele manda uma mensagem de erro. Vamos fazer o teste? Salvei. Vamos lá. O que a gente precisa daqui? Vou deixar isso aqui como comentário, para cá, para baixo, porque a gente não vai usar por hora. Comentei, beleza. O que a gente vai usar da classe login agora? O CPF está usando para fazer login? Não. A gente vai usar esses caras aqui. A gente vai usar o set e-mail, vamos definir o e-mail, vamos definir uma senha. Definimos o e-mail e a senha, o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar o método fazer login. Observa aqui. Login, e vamos lá chamar o fazer login. Ponto e vírgula. Vamos melhorar esse fazer login? Na verdade, não estou muito satisfeito com ele, não. Vamos melhorar ele um pouquinho. Em vez de botar um eco aqui dentro da nossa classe, fica um negócio completamente descabido, o que a gente faz? Olha, se o e-mail, né, que ele recebeu foi igual a isso aqui e a senha foi igual a isso aqui, o que significa? Que o fazer login vai retornar verdadeiro. Significa que o método de fazer login está certo. Ele entrou com a senha certa, entrou com o e-mail certo. Se não, ele vai retornar falso. Return false. Então, olha só o que está acontecendo. Prestem bem atenção. Passei para a minha classe o e-mail, set e-mail. Então, esse e-mail que está aqui é igual a isso aqui. Fiz o set senha.
a senha que está aqui na minha classe é igual a esse valor que está aqui. Beleza. Na sequência, eu chamei o fazer login. Não é esse cara aqui? Fazer login. O que eu fiz? Eu peguei o e-mail que está aqui, joguei nessa variável temporária. Peguei a senha que está aqui e joguei nessa variável temporária. Fiz o if. Bateu o e-mail e a senha, retorna o verdadeiro. Não bateu, retorna o falso. Então, no meu controle, o que eu posso fazer aqui? Resultado vai ser igual a isso aqui. Isso aqui retorna verdadeiro ou falso. O e-mail e a senha bateu com o que está lá no if, retorna verdadeiro. O e-mail e a senha não bateu com o que está no if, isso aqui vai retornar falso. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? If, resultado igual a true, echo, bem-vindo, por exemplo. Se não, eu mando um echo, erro no login. Ponto e vírgula. Batendo o olho aqui, do jeito que está, eu estou colocando o e-mail como sendo isso aqui e a senha como sendo isso aqui. Então, tá vendo que o e-mail é diferente da senha. O que ele vai retornar para mim quando eu rodar esse código? Erro no login. Vamos testar? Vou pegar o navegador aqui e vamos atualizar aqui. Erro no login. Para dar o login certo, o e-mail tem que ser igual a isso aqui, ó. Hélio Esperidião, arroba helioesperidião.com. Então, eu vou copiar esse cara aqui e vou jogar aqui para dar certo e ele me mandar a mensagem de bem-vindo, tá? Então, vamos lá. Alterei a senha, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosso ifzão tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos para o navegador de novo, para testar. Rodei, bem-vindo. Deu certinho. Tranquilo, essa aqui é só a nossa primeira classe. Vamos integrar essa classe agora com uma interface visual. Vamos integrar essa classe com um formulário, né, para o usuário digitar, de fato, o login e para o usuário digitar, de fato, a senha. Eu não posso, o usuário tem que digitar o valor que será inserido na classe, né, tanto para o e-mail quanto para a senha. Do jeito que está aqui, não funciona muito bem, né? Eu preciso construir o formulário. Então, vamos lá, vamos construir esse formulário. Vamos abrir aqui a nossa pastinha do Champ de novo. Vamos lá, cadê a pasta do Champ? E vou criar aqui um arquivo chamado de view, porque é uma parte visual, login, fazer login. E vou colocar .php. Sim. Abrir esse arquivo, tá aqui. O que esse arquivo vai fazer? Uma interface gráfica. Então, vamos lá. HTML. Vamos construir aqui a nossa estrutura básica do HTML. Head. Lindo. Falta o title. Gente, a essa altura, né, vocês têm que ter decorado essa parte do HTML aqui, tá? Isso aqui não pode mais ser utilizado no consulta. Tá? Nós fizemos muitos exercícios, então, né, se você ainda tem com dificuldade isso aqui, refaça os exercícios, corre atrás aí, porque isso aqui a gente só usa agora. Já foi a matéria do bimestre passado. Então, vamos construir aqui o body, o nosso body, e vamos construir o formulário. Form. O form tem um action, né, que é para onde nós vamos enviar o nosso dado. E tem um método de envio. O método pode ser o get ou pode ser o post. Vamos fazer com post? Beleza. Está aqui o nosso formulário. Vamos construir o input. Para o usuário digitar o e-mail dele. Então, input type igual a text. Vamos dar um name para ele? O name vai ser igual a txt e-mail. Fechei. O que mais que a gente precisa?
um input type password para ele digitar a senha. Password. Name, vamos dar um name para ele, será de txt senha. E falta o botãozinho de submit. Submit, opa, input, o type é submit, submit, e o nosso velho é o valor que será mostrado em cima desse botão, que eu vou chamar de fazer login. Pronto. Para onde que eu vou enviar esses dados? Vou enviar para esse arquivo aqui, ó, controle login fazer login.php. Então vamos lá. Controle login fazer login.php. Então vou enviar os dados para esse arquivo aqui. E vou enviar esses dados usando o método post. Então esse cara aqui tem que receber um txt e-mail e um txt senha. Eu vou copiar esses dois aqui, né, só para facilitar na hora de desenvolver aqui. Comentário, colei aqui só para eu ver o quê? Esse name aqui e esse name aqui. Eu não estou no meu formulário enviando um post com o txt e-mail e o txt senha. Estou enviando um post, é o método post. Esse post está sendo enviado para que arquivo? Para o controle login fazer login.php, e eu estou enviando essas variáveis aqui, txt e-mail e o txt senha. Então vamos ao controle fazer login.php e vamos recuperar esses valores. Então vamos fazer o seguinte. Antes aqui de fazer a instância, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui a variável txt e-mail será igual ao quê? Vamos recuperar isso do post. O post que veio. Qual que é o nome da variável que veio no post? Txt e-mail. O mesmo a gente vai fazer para a senha. Txt senha vai ser igual ao quê? Veio um post com a senha do nosso formulário, que é o txt senha. Então, veio do formulário, veio do formulário. Vou apagar, que eu usei só para dar o Ctrl+C nos nomes aqui. Beleza. Incluí o meu login.php, recuperei o que veio do formulário, recuperei o que veio do formulário. O que eu vou fazer com essa variável? Eu vou colocar dentro da minha classe. O que eu vou fazer com essa variável? Vou jogar dentro da minha classe. Não é mais um valor arbitrário que eu, programador, coloquei. O valor que será inserido lá dentro da minha classe é o e-mail que veio do meu post do formulário. A senha que eu vou colocar na minha classe é a senha que veio do post do formulário. Beleza, vamos testar tudo isso? Está ficando grande, né? Então vamos lá. Cadê o nosso formulário? Vamos voltar para o nosso navegador. Está aqui. Vou retornar aqui uma página, vou mandar atualizar aqui no navegador. Tem aqui o nosso view login, fazer login.php. Eu vou clicar aqui e eu tenho o formulário, que é o formulário que nós criamos anteriormente. Tem o e-mail e tem a senha. Vou colocar o e-mail para dar errado. Hélio, a gente sabe que não é esse e-mail que vai dar login certo lá. hélio@gmail.com e senha 123456. Quando eu clicar no fazer login, né, eu vou enviar os dados para o controle fazer login.php. Ele recuperou os dados lá e a gente sabe que não é esse o usuário e a senha correta. Então, o que mostrou para nós aqui? Erro no login. Qual é o usuário e a senha correta que nós programamos? O usuário que nós programamos aqui é o usuário helio@helioesperidião.com. Então, vou dar um Ctrl+C aqui, vou retornar para o navegador e nós vamos fazer um teste aqui. Em vez de colocar esse e-mail, vamos colocar esse e-mail daqui e vamos testar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer login. Bem-vindo, deu certo. Então, ele retornou true para o meu controle. Olha, fazer login, recebe verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, bem-vindo. Se for falso, retorna erro. Cadê o nosso? Então, olha só, fazer login,
retorna verdadeiro ou falso. Se o login estiver certo, retorna verdadeiro. Se for verdadeiro, ele escreve bem-vindo. Se não, ele escreve erro. Beleza. Essa é a nossa classe básica de login. E a gente está usando a classe de fazer login. Vamos retornar agora para o nosso formulário. Cadê você? Está aqui. Então, a gente construiu aqui, né, o fazer login bem básico. A gente não vai fazer o cadastro, porque precisa de banco de dados para cadastrar, mas faz login. Agora, nós vamos construir a classe chamada de cliente. Vamos aqui comigo elencar os atributos de cliente. Ó, cliente vai possuir o quê? Observando aqui na imagem, a gente vê que o cliente tem o nome. O que mais que o cliente tem? Sobrenome. O que mais que o cliente tem? O sobrenome, o nascimento, o RG do formulário, o RG, o sexo. O que mais que a gente consegue? Acho que na classe cliente é isso. Também conseguimos visualizar aqui uma classe chamada endereço. Na classe endereço, o que a gente consegue enxergar aqui? O logradouro, que é o endereço mesmo, logradouro. Conseguimos visualizar o número, o bairro, que mais? Bairro, complemento e a cidade. São os três. Opa, faltou o estado também. Estado. E tem aqui dois atributos, o telefone e o celular, que compensa a gente jogar esses dois atributos aqui dentro da classe cliente. Então, a classe cliente tem o telefone e a classe cliente tem um celular. Vou copiar esses dois caras aqui para facilitar a nossa vida na hora de desenvolver. Ctrl C, vamos para os nossos arquivos e vamos começar pela classe cliente. Vamos construir aqui um cliente.php. Vamos abrir. Vou iniciar aqui o nosso PHP, e vamos construir a classe cliente. Class cliente. Abriu, fechou. Eu copiei aquilo lá para facilitar para nós aqui. Né? O que eu vou colocar aqui? Só para ficar fácil de nós visualizarmos aqui quais são os atributos da classe cliente. Então, batendo o olho aqui, nós já conseguimos ver que a classe cliente tem, que nós vimos no formulário anterior. O cliente tem um nome, então vamos lá. Private, nome. O que mais que o cliente tem? Private, CPF. Opa, CPF não. Sobrenome. O que mais? Private, nascimento. O que mais? Private, RG. O que mais? Private, sexo. O que mais? Private, telefone. O que mais? Private, celular. Então, a classe cliente tem todos esses atributos aqui. Tá? E a classe cliente também tem... não, é só isso. Também tem os métodos get e set. Então, sinto lhe dizer, meus queridos, programar orientado a objetos dá trabalho. Tá? Então, tem que fazer o método get e o método set para cada um destes atributos da nossa classe. Vamos lá, então? Né? Vamos lá? Vou fazer mais rápido dessa vez, né, para a gente não perder muito tempo aqui. Antes disso, né, vou fazer a classe endereço também? Vou fazer a classe endereço antes disso aqui. Então, deixa eu ir aqui mostrar para vocês. Vamos criar aqui o arquivo endereco.php. Sim, entrei. Vamos lá.
Deixa eu pegar aqui o que o endereço tem. Isso aqui já vou apagar, que não preciso mais. Já digitei. Tá aqui linda a minha classe. Cadê a classe endereço? O que eu preciso para a classe endereço? Coloquei um PHP, coloquei um PHP, class endereço, abri chaves, fechei lá embaixo. Vamos colocar os atributos private, logradouro, ponto e vírgula. Private, número, ponto e vírgula. Private, bairro, ponto e vírgula. Private, complemento, ponto e vírgula. Opa, valeu. Eu estou só batendo ali. Private complemento, ponto e vírgula. Private, quem está faltando? Cidade, ponto e vírgula. Private, estado, ponto e vírgula. Ufa! Então a classe endereço foi criada, a classe cliente foi criada e a classe login foi criada. Gente, vamos juntar todo mundo? Esse é o objetivo principal, é juntar todo mundo. Concorda comigo? O nosso cliente, ele possui um login e o nosso cliente possui um endereço também. Não concordam comigo? Então, como é que a gente junta tudo isso? Como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Cliente possui um endereço e possui um login. Concordam comigo que cliente possui um endereço, certo? Então, o atributo, o cliente possui um atributo chamado endereço. O cliente também possui um atributo chamado login. Possui os dois. Quem é endereço, quem é login? Vou fazer aqui um include do meu endereço, .php, e vou incluir também o meu login.php. Ponto e vírgula. Estes dois caras são isso aqui, o endereço e o login. Só que observa, o endereço, ele é um tipo aqui, ele é uma classe, ele tem logrador, número, bairro, ele é complexo. O login também, ele é bem complexo. Olha só como é que a gente vai fazer isso. Primeiro a gente vai ter que fazer o get set de todo mundo. Não tem como fugir. Tem que fazer o get set de todo mundo. Vamos começar aqui pelo endereço. Então vamos lá. Public function get logradouro. Abriu, fechou. Beleza. Vou fazer todos os gets, depois todos os sets. Return this logrador. Esse cara aqui, this logrador. Ponto e vírgula. Opa, faltou o sinalzinho de maior. Dá trabalho, né, gente? Mas faz parte. É assim que a gente desenvolve programação orientada a objetos. Não tem como. Vou fazer o get de todo mundo de uma vez. Número. Então, get número. Número. Return número. Get bairro. Return bairro. Get complemento. Return complemento. Depois complemento, get cidade. Return cidade. Olha, acertei a quantidade de Ctrl+C, Ctrl+V. E o último é o estado. Get estado. Return estado. Lindo. Falta o set de todo mundo. Então vamos lá. Public
function set. Vamos começar pelo logradouro. Logradouro. Eu vou criar uma variável, novo valor. E quem será igual a esse novo valor? This logradouro igual ao novo valor que veio como parâmetro. Novo valor. Eu vou jogar lá para cima. E faltou ponto e vírgula. Eu vou copiar para fazer para os outros. Senão a gente vai demorar muito se for só digitar. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que são isso. E está resmungando aqui porque está igual, né? Então é 7 logradouro. O próximo é o 7 número. Número. E aqui, número também. Qual que é o próximo? Bairro. Então, 7 bairro e o get bairro. Opa, e o this bairro. Próximo, depois do bairro, é o complemento. 7 complemento. Então, o valor do complemento é o que veio como parâmetro. Complemento. Próximo, cidade. 7 cidade. E o que veio como parâmetro será jogado no atributo cidade. E o último é o 7 estado. 7 estado. E o valor que veio como parâmetro será jogado dentro de estado. Lindo, fiz todos os gets e os sets. Que maravilha. Beleza, falta quem? Do cliente ainda. Falta o do cliente ainda, meus caros. Falta o cliente. Vamos lá, então, né? Mãos à obra. Mas eu não vou fazer todos do cliente, não, senão a gente vai perder muito tempo. Vou fazer só alguns do cliente. Se der tempo, a gente faz o resto. Vou fazer o nome e o sobrenome do cliente só. Então, vamos lá. Public function get nome return this nome. Ponto e vírgula. Public function set nome recebe um novo valor. Novo valor. E esse novo valor vai ser jogado dentro do atributo nome. Novo valor, nome vai ser igual ao novo valor que veio como parâmetro. Ponto e vírgula. Beleza. Public function get sobrenome. Abriu, fechou. Abriu, fechou. E vai dar um return. Return em this sobrenome. Atributo sobrenome. Ponto e vírgula. E vamos fazer public function set sobrenome. O sobrenome ele recebe um valor. Novo valor. Esse novo valor do sobrenome será jogado dentro de this sobrenome é igual ao novo valor que veio como parâmetro. Novo valor. Lindo. Vou fazer só esses dois aqui. Uma das teorias que nós vimos na aula, umas aulas anteriores, é o conceito de construtor. O que é o construtor? É um método, é uma função que ela é executada quando a nossa classe é inicializada. Então, quando a nossa classe é inicializada, nós conseguimos executar uma série de funções por meio desse construtor. A minha versão do PHP aqui é uma versão mais nova. E o construtor dessa versão mais nova funciona da seguinte forma. Funciona da seguinte forma. A gente vai colocar... cadê? Public function. Nós vamos colocar assim. Não tem public, é function construtor.
que a gente vai fazer nesse momento? Quando a gente der um new cliente, a gente fez um new cliente, esse cara aqui é chamado. Ele é chamado. O que eu vou fazer nesse new cliente? Quando eu dei o new cliente, esse cara é chamado. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero inicializar essas duas variáveis aqui. Eu quero inicializar o endereço, quero inicializar o login. Como é que eu faço isso? This endereço vai ser igual ao novo endereço. Novo endereço. Abri e fechei. E eu vou fazer o mesmo com login. This login será igual a new login. Eu vou inicializar essas duas variáveis, essas duas classes aqui, esses dois atributos. Beleza. Quando eu der um new no cliente, eu consigo fazer a execução desse código aqui. Dei new no cliente, isso aqui é chamado. Dei new no cliente, o que eu faço? Inicializo o endereço, inicializo o login. E o que a gente vai fazer para fins demonstrativos? Vamos deixar aqui público para eu demonstrar para vocês o funcionamento mais facilmente. E público. Depois a gente muda para privado, que é o padrão. Vou criar mais um arquivo aqui, chamado de controle cliente. Cadê o nosso PHP, nosso arquivo? Controle cliente teste, que a gente está fazendo apenas um teste. Controle cliente teste.php. Sim. Vamos abrir isso aqui no nosso Visual Studio. Controle cliente teste. É esse cara aqui. O que eu vou fazer aqui dentro desse cara? Eu quero testar a classe cliente. Então, eu vou precisar incluir o meu cliente.php. E agora eu vou fazer uma instância de cliente. Cliente C será igual a new cliente. Lindo. Quando eu faço isso, C igual a new cliente, o que acontece? Tá aqui minha classe. Opa, cadê minha classe cliente? Está aqui. Tem muitos arquivos. C igual a new cliente. Quando eu faço new cliente, o que acontece? Esse cara, new cliente, vamos lá, devagar, são muitos arquivos, tem que guardar na cabeça algumas coisas. Aqui eu quero usar a minha classe cliente, include cliente. C igual a new cliente. Quando eu faço um new cliente, eu vou fazer uma instância da minha classe cliente. Quando eu faço o new cliente, quem que é chamado? O construtor. Então, quando eu faço new cliente, o que acontece ali atrás? Ele chama o construtor que chama esse cara aqui. Esse cara é o construtor. Então, fiz new cliente aqui. Né? Nesse momento, o que ele vai executar? Vai executar esse código aqui. O que esse código faz? Inicializa o endereço e inicializa o login. E nós temos aqui o nome e o sobrenome. Né? A gente fez o get e o set da classe cliente. Vamos fazer um teste aqui. Vou acessar o set nome do nosso cliente. Será o nome Hélio. Vou acessar o método set sobrenome e vou falar que é Esperidião. Ponto e vírgula. Vou tentar recuperar esses valores aqui. Echo, só para a gente testar. C get nome. Obviamente, ele vai mostrar para nós Hélio. Vou concatenar aqui com espaço e vou fazer um get sobrenome. Então, obviamente, aqui, né, o get, a gente inseriu um valor na nossa classe, inseriu o Hélio para o nome e o sobrenome. E aí, obviamente, quando eu der um eco aqui no get nome, ele vai pegar Hélio. Quando eu fizer um get no sobrenome, ele vai retornar Esperidião. Tá. Vamos testar para ver se isso funciona?
Cadê o navegador? Está aqui. Vou voltar, e vamos testar agora a classe controle. Qual que é o nome do controle cliente teste? Esse cara aqui. Então ele mostrou para nós Hélio, traço Esperidião. Vamos voltar lá para o nosso código. Se nós observarmos bem, cliente, a nossa classe cliente, que é esse cara aqui, tem o getNome, setNome, getSobrenome, setSobrenome. E tem aqui também o endereço, certo? Tem o endereço e tem o login. Como é que eu faço para acessar esse endereço aqui? Como é que eu faço para acessar esse login? A gente sabe que o endereço e o login são partes da minha classe cliente. E o endereço é a classe endereço, tem tudo isso aqui. O login é a classe... Opa, fechei aqui o arquivo. É a classe login, que tem tudo isso que a gente desenvolveu. Então, olha só. Cliente possui endereço e possui login. Cliente possui login, tudo isso aqui. E cliente possui endereço, que é tudo isso aqui que a gente programou. Vamos tentar acessar o login por meio do cliente? Cliente possui o login. Cliente tem o login. Vamos tentar acessar esse login? Como é que a gente faz isso? Estou aqui na minha classe cliente. C igual a novo cliente. C.set nome, Hélio. C.set sobrenome, Esperidião. Vamos tentar acessar o atributo endereço. Cadê o atributo endereço? Eu estou tentando acessar esse cara aqui. Endereço não, login, que é mais legal para fazer primeiro. Vamos tentar primeiro acessar o login. Pronto, login. É isso? É login? Login, tá aqui. Minha classe cliente tem login. Então, eu vou tentar acessar o login. Do login, eu vou tentar acessar quem? Para fazer login, o que nós precisamos? Vocês lembram? Nós precisamos, para fazer login, do quê? Do e-mail e da senha. Então, vamos lá. Dentro da classe login, a gente vai acessar o set e-mail. Vamos colocar aqui helio@esperidião.com. Dentro de C, da classe cliente, vou acessar o login novamente. Só que agora eu quero acessar o set senha. Teste, ponto e vírgula. E agora eu quero saber se esse usuário e senha estão corretos. Então, eu tenho meu cliente C aqui. Meu cliente C, eu quero acessar o login. E do login eu quero o validar. Como é que é? Fazer login. Fazer login. Ponto e vírgula. Isso aqui não retorna verdadeiro ou falso? Vamos colocar aqui. Resultado, porque o fazer login retorna verdadeiro ou falso. Vai ser igual a isso aqui. O resultado vai ser igual a minha classe cliente fazer login. Vou acessar de cliente eu acesso login, de login eu acesso o método fazer login. E aqui eu vou fazer um if. Se o resultado for igual a true, bem-vindo. Eco, bem-vindo. Opa. Eco, bem-vindo. Ponto e vírgula. Se não, erro. Eco, erro. Ponto e vírgula. Vamos executar esse código aí, controle cliente teste, para a gente ver o que acontece agora. Cadê o navegador? Está aqui, controle login teste. Ele escreveu erro. E o que ele escreveu aqui também? L Esperidião. Beleza. Guardem na cabeça de vocês o que ele escreveu. Erro e L Esperidião. Voltando para o código, o que aconteceu aqui? Criei um novo cliente. Falei que o cliente chama-se Hélio. Falei que o cliente tem o sobrenome Esperidião. Acessei o login do cliente. Determinei que o login é igual a... Determinei que o
O e-mail do login é igual a isso aqui. Determinei que a senha do login é igual a isso aqui. E chamei o método de fazer login. Beleza. O método de fazer login retorna verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, se isso aqui for verdadeiro, escreve bem-vindo. Se não, escreve erro. E por último, eu escrevo aqui o get nome e o get sobrenome. Né? Então, isso aqui sai, comentário. Então, vou voltar aqui no navegador e vou rodar de novo. Ele escreveu apenas erro. Por que ele escreveu erro? Está certo isso? Está certo. Porque quando que ele vai escrever bem-vindo? Se a gente voltar na nossa classe cliente, na nossa classe login, que foi a primeira que a gente criou, ele só vai retornar verdadeiro se o e-mail for igual a isso aqui, helio@heliospredião.com, e se a senha for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos retornar aqui para o nosso controle cliente teste e vamos fazer o seguinte, vamos mudar o e-mail que eu estou inserindo ali. Vou mudar o e-mail e vou mudar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudei o e-mail e mudei a senha, vamos retornar para o navegador. Bem-vindo. Que agora eu coloquei o e-mail e a senha corretos. Vamos fazer agora o completo. Né? O que a gente construiu aqui? O endereço tem todos os get-sets, certo? Então, observa aqui. O cliente tem o endereço. Então, o cliente tem tudo que tem dentro do meu arquivo. O cliente possui tudo que está dentro de endereço.php e cliente possui tudo que está dentro de login.php. Porque é um atributo de cliente. E eu defini isso aqui no meu construtor. Vamos testar tudo agora. Olha que legal. C.endereço. Eu quero acessar o set. Cadê o nosso set? Como é que era o nome? Logradouro. Set Logradouro. É a Rua dos Alunos. Ponto e vírgula. De C, eu quero acessar o endereço. Do endereço, eu quero acessar o número. Número 1, 2, 3. De cliente, eu quero acessar o endereço. Do endereço, eu quero acessar o set. Qual que é o próximo? Set bairro? Set bairro. Centro. O que mais? De C, eu quero acessar o endereço. De endereço, eu quero acessar o método set cidade. Vou colocar aqui SJC. De C, endereço. De cliente, eu quero acessar endereço. De endereço, eu quero acessar o set. Faltou o estado. SP. Tá faltando um ponto e vírgula aqui. Tá faltando complemento, né? C, eu quero, do meu cliente, eu quero acessar o endereço desse cliente. Do endereço, eu quero acessar o complemento. Set com complemento. Complemento será casa. Ponto e vírgula. Então, olha só, de cliente, eu acessei o endereço. De cliente, eu acessei os dados de login. Então, qual é o principal objetivo de hoje dessa aula? Criar essas classes, criar a classe login. Classe login é completamente independente, ela tem os atributos dela, ela tem os métodos dela. Tem o public function validar CPF, tem o public function fazer login, ele tem os atributos dela. Criamos a classe endereço. A classe endereço tem os atributos dela, isolados, né, o logradouro, número, bairro, complemento, cidade, estado, tem todos os get-sets, essa classe independente. Criamos a classe cliente. A classe cliente tem os atributos dela, tem o nome, sobrenome, endereço, RG, tem todos os atributos dela, e também possui o atributo endereço, e também possui o atributo login. Só que o endereço aqui é um tipo complexo. O endereço aqui não é só um texto. O que é o endereço? O endereço aqui é a classe endereço.
Então, o endereço que está aqui na minha classe cliente possui tudo que endereço tem. Possui logradouro, possui número, bairro, completo, possui tudo isso, inclusive os métodos de getSet. O que é login que está aqui? Login que está aqui não é simplesmente uma variável que recebe um texto ou um número. Login que está aqui é a classe login, que possui CPF, e-mail, que possui os métodos que nós construímos. Validar CPF, fazer login, possui todos os métodos. Então, aqui, né, o que a gente consegue observar? A gente consegue criar uma classe que tem tudo a ver com aquele formulário que nós vimos no começo da aula. Eu vou até abrir aqui o nosso formulário. A nossa classe cliente, que é a classe fundamental. A nossa classe cliente, que representa esse formulário, tem classe login, tem a classe endereço e tem uns atributos da própria classe cliente. Tá? Em orientação a objetos, é assim que nós construímos nossos programas. As aplicações modernas, todas elas são construídas trabalhando com programação orientada a objetos. Muito dificilmente você vai encontrar algum escritório de programação que trabalhe de forma diferente. Então, a gente constrói todas as nossas classes, vamos construindo separadamente. Então, lembra do comecinho da aula. O que eu fiz no comecinho da aula? Analisei o nosso documento, o nosso formulário. Opa, beleza. Nesse formulário, eu consigo enxergar claramente que tem um login, tem um endereço e tem um cliente. Vamos construindo por parte. Construir o login, construir o endereço. Por último, eu construí o cliente. E o cliente ele é mais complexo ainda, porque o cliente possui, né, além dos seus próprios dados aqui, né, o nome, sobrenome, os dados do cliente, possui o endereço, que é um tipo complexo, que é um tipo que é uma classe, que é uma instância de uma classe. Possui o tipo e-mail, o tipo login, também é uma instância de uma classe. E na hora de usar esse cara, o que a gente faz? Inclui aqui, olha, include cliente.php. Meu C é um novo cliente. Acessei o dado do meu nome do cliente, acessei o sobrenome do cliente. Olha o que eu vou acessar também. O meu cliente possui o endereço. O endereço é uma instância de uma classe endereço. Então, olha só o meu endereço aqui, endereço.set logradouro. Então, eu estou acessando a classe endereço e estou acessando o método set logradouro. Então, o meu endereço tem um número, meu endereço tem um set complemento, tem todos os métodos da classe endereço. O meu cliente, olha só, o meu cliente também tem a classe login. Então, o meu cliente também tem login. Se ele tem login, ele tem tudo que o login tem. Tem tudo que o login tem. Inclusive o set e-mail, inclusive o set senha. E a gente fez o teste aqui, né? Resultado igual. Do cliente que eu criei, do meu novo cliente aqui, login, né? Acessei o login e chamei o método fazer login. Retornou aqui verdadeiro ou falso, dependendo do que eu passei aqui como parâmetro. Para nós finalizarmos aqui, lembra que eu falei para vocês, gente, por padrão, todo o nosso atributo tem que ser público. Não falei isso para vocês? Privado? Todos têm que ser privado? E eu falei assim, por didaticamente, para ficar mais fácil, vamos colocar esses dois como públicos. Bom, isso aqui não está completamente certo. Nós deveríamos trabalhar aqui com o nosso endereço sendo privado. Então, vamos modificar isso aqui. Private e private também. Os dois são privados. Olha só, salvei. Vou tentar rodar o nosso código lá no navegador. Olha o que vai acontecer. Olha o erro que deu. Não é possível acessar propriedade privada endereço. Não consigo acessar por quê? Eu mudei o tipo do meu dado para privado. Ele é privado agora. Como ele é privado, eu não consigo mais acessar. Simplesmente fazendo isso, mudando de privado para público, de público para privado. Como é que a gente resolve isso para ficar de ok com a teoria? Nós vamos criar aqui um public function get endereço.
que o get endereço faz? Ele dá um return. Ele vai retornar quem? Né? O endereço. Return this endereço. Return. Cadê? This endereço. Bom, eu não consigo acessar diretamente. A gente viu que deu erro, né? Se eu fizesse aqui, tentar acessar o endereço aqui, eu não consigo. Por quê? O endereço é privado. Se é privado, eu só consigo acessar onde? De dentro da classe. Então tá dando erro lá. A gente fez o método get, não fez? Como é que a gente vai usar, então, o endereço? A gente vai pegar e vai acessar o método get endereço. De get endereço, a gente recupera a gente acessa o método setLogradouro. Então, o que a gente faz? A gente usa, ao invés de acessar o atributo, a gente usa o acesso ao nosso método, ao get endereço, get endereço, get endereço, get endereço, get endereço. Deixa eu só deixar esse cara aqui como public, porque não vai dar tempo de fazer ele se tornar privado, porque não vai dar tempo de fazer o get dele. Então, beleza, fiz o get endereço, está aqui. Vamos visualizar agora no nosso navegador. Vou rodar. O que aconteceu? Bem-vindo. Deu certo. Recapitulando essa última parte aqui. Defini meu endereço como privado. Fiz um get endereço. O que ele retorna no get endereço? O valor que está aqui dentro de endereço, que é quem? É essa classe endereço aqui. E olha só, na hora de usar, está aqui o meu cliente. Determinei o nome do cliente, sobrenome do cliente. Vou recuperar o valor de endereço. Do endereço, eu acesso o logradouro. Do endereço, eu acesso o número. Do endereço, eu acesso tudo o que o endereço tem a oferecer. Gente, essa aqui é uma demonstração complexa, não é uma demonstração simples. Vocês viram que foi uma demonstração de 1h40, né? 2 horas de aula, para nós chegarmos até esse momento. Eu não espero, né, que vocês compreendam todos os detalhes agora, nesse momento, mas que vocês tenham a ideia geral do funcionamento desse código. Eu gravei a aula, eu vou subir essa aula no YouTube, eu vou colocar um exercício para vocês fazerem, e eu quero que vocês façam esse exercício, porque isso aqui é um estudo mental. Tá? Não é difícil fazer, ele é trabalhoso de fazer, ele requer muitos detalhes. E você só vai ganhar essa experiência mental para fazer essas ligações se você tentar fazer. Tá? Então, vou também subir todos esses códigos do Classroom, do jeito que eu digitei aqui, do jeito que eu terminei aqui, eu vou subir com esses códigos no Classroom. Tá? Acompanhem, estudem, tentem, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida,